Olá, professor. Tudo bom? Tranquilo? Vim aqui ver concernente a VA2 e 3, né? De, de a disciplina de Estado e Administração Pública, professora Raquel. Nós escolhemos um tema aqui sobre a imunidade recíproca, né? Em tratando-se de trata-se de um agravo interno do STF, o objetivo da decisão monocrática, a parte agravante sustenta que a decisão agravada viola o princípio da colegialidade, porquanto a irresignação deveria ter sido apreciada, pela totalidade de magistrados que compõem o órgão julgador. No caso, no tópico 2, consta que a parte ora agravada fundamentada seu recurso em questões que demandaram o reexame de fatos e provas. O tópico 3 do que escolhemos, né, desse agravo de imunidade recíproca, trata-se de fala sobre a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º da Carta. Não é extensível às sociedades de economia mista, as quais, embora ligadas à administração pública indireta, se encontram regradas por normas de direito privado. O tópico 4, inexiste imunidade tributária recíproca aos casos de contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Sendo assim, contudo, a jurisprudência do STF afirmou-se no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia delegatória de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias, sim, da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º-A da Constituição Federal. Assim, a imunidade recíproca justifica se que, nos casos em que a entidade, a respeito de possuir personalidade de direito privado, utiliza-se de seus bens e serviços para satisfação dos objetivos institucionais eminentes do ente federado, como é o caso da empresa CEMIG, do caso que escolhemos. Foi ressaltado que a exigência da contraprestação pelos serviços eminentemente públicos prestados mediante o pagamento de tarifas não constitui óbice a incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. O agravo interno não mereceu provimento, visto que, tendo em vista que a parte recorrente, o município de Juiz de Fora, não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. A Corte deixou bem claro e já fixado o entendimento no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º-A da Constituição, se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, visto ainda que sejam executadas por sociedades de economia mistas ou empresas públicas, independentemente da cobrança por elas de tarifas como contraprestação. Sendo assim, diante do exposto, negou o provimento ao agravo interno, ante seu caráter manifestamente protelatório, aplicou-se à parte agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Tem alguns votos, do senhor ministro Marco Aurélio. Ele continuou convencido de que a sociedade de economia mista não goza de imunidade tributária da imunidade recíproca, a linha A do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Visto que a turma
na decisão por maioria, negou provimento ao agravo interno, majorado o valor da venda da verba honorária fixada anteriormente nos termos do voto do relator vencido, ministro Marco Aurélio. Já quanto à posição doutrinária a respeito do tema, Bandeira de Mello afirma que empresas públicas e sociedades de economia mista são, acima de tudo, instrumento do Estado para atingir uma finalidade pública. Em razão disso, não resta dúvida de que a imunidade recíproca também abrange essas entidades que prestam serviços em nome do Estado. Caso contrário, o Estado seria prejudicado, já que ele mesmo é que presta, ainda que indiretamente, o serviço. Reforçando os argumentos expostos, Roque Antônio Caraza entende que, enquanto atuam como se pessoas políticas fossem, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas não podem ter embaraçada ou anulada sua ação pública por meio de impostos. Esta é a consequência de uma interpretação sistemática do artigo 150, inciso 6º-A da Constituição Federal. Então, não se deve distinguir entre a empresa estatal e a pessoa política que a instituiu, mas simplesmente, se a hipótese de incidência, fato gerador em abstrato do exposto, provém da prestação de serviços públicos, isto é, de atividades de competência governamental. Em caso de afirmativo, são alcançadas, sim, pelos benefícios do artigo 150, inciso 6º-A da Constituição Federal. Então, sobre a ementa, o STF decidiu que a sociedade de economia mistas, que prestam serviços públicos de forma obrigatória e exclusiva para o Estado, são sim beneficiários da imunidade tributária recíproca previsto nos artigos 150 e inciso 6º-A da Constituição Federal. A imunidade se aplica mesmo que as empresas cobrem tarifas pelos serviços prestados, pois essa contraprestação não caracteriza a natureza pública do serviço. A decisão foi majoritária, com o voto vencido do ministro Marco Aurélio, que defendia a não extensão da imunidade das empresas de economia mistas. Então, sobre os fundamentos do artigo 150, inciso 6º-A da Constituição Federal, estabelece a imunidade tributária recíproca, sim, entre a União, Estados, municípios e o Distrito Federal, no que se refere a patrimônio, renda e serviços. A jurisprudência do STF reconhece que as sociedades de economias mistas, quando prestam serviços públicos essenciais, assumem caráter de Estado-empresa, equiparando-se ao Estado para fins tributários. A cobrança de tarifas pelas empresas e sociedades mistas não configura exploração comercial, mas sim contraprestação por um serviço público essencial. E visto já que a maioria dos doutrinadores defendem a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades e empresas, sociedades e economias mistas, que prestam serviços públicos essenciais, com base nos mesmos fundamentos utilizados pelo STF. Alguns autores, como o ministro Marco Aurélio, defendem que a imunidade não deve ser aplicada sobre as empresas de economia mista, por essas se caracterizarem por atividade empresarial e não estatal.